Senhor, por tudo te damos graças nesta manhã e oferecemos este culto ao Senhor e pedimos ao Senhor que Ele seja uma inspiração para as nossas vidas. O Senhor possa nos abençoar, possamos sair daqui, ó Deus, repletos da bênção do Senhor, da unção do Senhor, da graça do Senhor sobre nós. Abençoa todos aqueles que participarão direta ou indiretamente deste culto, aqueles que estão trabalhando na coordenação, aqueles que estarão cultuando, aqueles que estarão louvando, aqueles que estarão falando da Tua palavra. Em tudo, ó Deus, nós dependemos de Ti e pedimos que este dia seja um dia abençoado na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria neste momento então conhecer aquelas pessoas que nos dão alegria da sua presença, da sua visita, se estão conosco pela primeira, segunda ou terceira vez. Gostaria que você ficasse de pé para receber um abraço da nossa igreja, o nosso carinho e também um cartãozinho. Alguém nessa condição, um visitante pela primeira, segunda ou terceira vez, fique de pé para que receba o nosso abraço e o nosso carinho. Alguém nessa condição? No momento não temos ninguém ainda. Se você completou um aniversário nesta semana, aniversário de nascimento, casamento ou de vida cristã, gostaria que você viesse aqui à frente para receber também o abraço da sua igreja e nós queremos orar pela sua vida. Sei que temos alguns aniversariantes nessa semana que já cumprimentei. Aniversário de nascimento, Deus abençoe. Nascimento. Batismo, quantos anos? Não vou falar não, Vanelli. Nascimento. Muito bem, mais alguém? Se batizavam bebês. Então está explicado. Pastor Alcenir e Manione, certamente aniversário de casamento, são 26 anos. Acertei? É isso, Alcenir estava agradecendo essa semana lá no nosso encontro pastoral. Então, irmãos, é com muita alegria que nós queremos dar graças a Deus pela vida desses irmãos que completam o aniversário de nascimento, casamento, de vida cristã, porque fazemos parte de uma família, família de Deus, não é? E nós nos alegramos nesses momentos de alegria, choramos os momentos em que precisamos também ser solidários, mas este é um momento de alegria, é um momento de gratidão, é um momento em que nós vamos apresentar a Deus os nossos motivos de gratidão pela vida desses irmãos. Eu vou convidar a irmã Denise para que ela nos dirija numa palavra de oração, de agradecimento pela vida dos nossos aniversariantes. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, e em particular agora, ó Pai, pelos aniversariantes daqui da tua igreja. Pedimos, ó Pai, que tu estejas com eles, conduzindo-os em cada momento da sua vida. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, Deus a todos abençoe. Vamos ver então o nosso informativo eletrônico. Vamos assistir o nosso Ita News, informativo eletrônico dessa semana. Olá, está no ar mais o Ita News. Confira agora as novidades desta semana. Todas as segundas-feiras acontece a série de mensagens O que nos dizem os profetas. Esta semana o tema é Deus pode ou não livrar, com base no texto bíblico de Deuteronômio 3, 17 e 18. Venha conhecer mais da palavra de Deus. Na próxima quinta-feira, dia 10 de maio, às 16 horas, a mulher cristã em ação da nossa igreja realizará o já tradicional Chá das Amigas. E como maio é o mês das mães, o tema será voltado para a família, o lar e a figura feminina. E quem nos trará a palavra será a professora Heloísa Helena Pimentel. Venha fazer parte da nossa confraternização trazendo para o Ministério da Justiça um kit de produtos de higiene. Estes produtos serão distribuídos a pessoas necessitadas que são assistidas por nossa igreja.
Ministério da Proclamação está reestruturando seu trabalho para acolher melhor nossos visitantes, ajudar pessoas em momentos de decisão, momentos de oração e outras necessidades. Para tanto, no dia 12, de 14 às 17 horas, acontecerá o curso de capacitação para os que desejarem compor esta equipe. Inscreva-se na recepção da igreja após o culto com Sandra Mara ou Roberta. Acontece amanhã, dia 7 de maio, às 20 horas, nosso terceiro encontro de empresários. E o pastor Israel tem mais informações. Você que é empresário, aprendiz de empresário, deseja ser um empresário, você que dirige uma equipe na sua empresa, vamos ter um tema aqui que você não pode perder: gestão de equipes. O palestrante será o Dr. Rubens Teixeira, diretor administrativo financeiro da Transpetro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, doutor em economia, vai falar sobre exatamente esse tema: gestão de equipes. Eu espero você para juntos aprendermos um pouco mais essa difícil tarefa de gerir, dirigir gente. É o nosso terceiro encontro, você não pode perder. Vem aí o Conectados, uma programação voltada para a terceira idade. Serão 3 encontros durante o ano. O primeiro será no dia 2 de junho na Igreja Batista do Meia, às 14 horas, com o estudo do livro O Peregrino, ministrado pelo pastor Israel Belo. Maiores informações com a Margarete Borges ou na recepção da igreja. Já começaram os ensaios para o musical Viva Estar, que acontecerá em outubro em nossa igreja. Participe você também todas as quartas-feiras, às 19h45. No fim de semana passado, aconteceu o Retiro de Jovens de nossa igreja. Confira agora tudo que rolou por lá. O Ita News de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.
Os nossos coristas podem sentar. Nós estamos no mês da família, o mês em que estamos realizando um congresso em nossa igreja, que já aconteceu na quarta-feira passada, na sexta-feira à noite e ontem pela manhã, e durante as quatro quartas-feiras deste mês de maio, nós estaremos destacando temas relevantes sobre a importância da família. E o nosso culto desta manhã está voltado para este tema. Famílias que experimentam a presença de Deus se unem para adorá-lo. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos ler Salmos 71, 22 e 23 e vamos adorar o Senhor com o canto do hino Não a Nós, Senhor. Façamos então a leitura todos juntos com bastante entusiasmo e vamos adorar ao Senhor. E eu te louvarei com alegria por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo 47, como está indicado, enquanto a banda Kerigman vai se aproximando. Ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santuário. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus e Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberano.
Vamos dizer que o Senhor é grande, o Senhor é excelso, o Senhor é magnífico. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, o grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. Excelso, sublime, eterno e digno de louvor, grande Deus que fez os céus e tudo que há na terra, glorioso, divino, supremo e tem todo o poder, e a sua glória enche os céus, diante dele as trevas caem. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a razão. É Rei dos reis eternamente, a sua força é nossa força, o seu amor e a sua graça ultrapassam a Todos podem se assentar, com exceção do coral. Amém.
Em quantos projetos a nossa igreja está envolvida? Penso que a nossa igreja está se envolvendo com muitos projetos que são desafiadores para todos nós que fazemos parte da família itacorucense. Os irmãos têm acompanhado nos nossos informativos. Estamos agora com um jornal circulando, estamos com 2 programas de rádio, estamos em vias de começar um programa de TV que foi então aprovado pela igreja no domingo próximo passado. Estamos com um projeto da construção de um grande templo para adorar o Senhor. Estamos sustentando missionários no nosso país e fora do nosso país. Estamos com um projeto na área social de reforço escolar, atendendo crianças carentes aqui do nosso bairro. Estamos trabalhando em várias dimensões. Mas para que isso possa acontecer, é necessário que nós tenhamos recursos. E é por essa razão que nós separamos parte daquilo que Deus nos dá e devolvemos ao Senhor em forma de dízimo ou oferta designada para a realização da obra de Deus. Quando perguntei em quantos projetos nós estamos envolvidos, é porque talvez você esteja pensando: será que existe algum lugar em que eu possa também trabalhar? Eu quero dizer para você que sim. A nossa igreja está muito envolvida num projeto de voluntariado, em que temos várias áreas em que você pode dar a sua contribuição voluntária. Estamos precisando de pessoas para trabalhar em diversas áreas da igreja. E para que isso possa acontecer, é preciso que você se coloque então à disposição. E o nosso desejo então é que esses projetos que foram colocados por Deus para nós como desafio para este ano de 2012, possam aumentar ainda mais no próximo ano, para que a nossa igreja possa realmente ser uma igreja relevante no bairro onde nós estamos inseridos. Por essa razão então, é que eu convido você, se você veio preparado nessa manhã para este momento de dedicação do seu dízimo, de sua oferta, enquanto nós vamos ouvir uma música tocada pela nossa irmã Tamara, você poderá depositar nessas salvas a sua oferta e o seu dízimo. Esta família que experimenta a presença de Deus e se une para adorá-lo, também é a família que se une para orar ao Senhor e buscar no Senhor a solução e a resposta para todas as nossas dificuldades.
Este é um momento de intercessão, quando nós vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, as nossas súplicas, lembrando que temos algumas pessoas da igreja que estão enfermas, estão em tratamento de saúde. No boletim da próxima semana eu vou dar uma nova informação, mais atualizada. Também vamos continuar orando pela família Corvacho, enlutada, e outras pessoas e outras famílias da igreja que passam por perdas, que passam por momentos de dificuldade, que passam por momentos de dor. Este bloco, meus irmãos, do nosso culto, nós vamos fazer a leitura do texto, vamos cantar um cântico, mas também depois vamos ouvir uma música que nos fala sobre um Deus em quem nós podemos crer, um Deus em quem nós podemos confiar em todos os momentos da nossa vida, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos de insegurança e nos momentos em que nós estamos bem. E o nosso convite nessa manhã é que você possa depositar nas mãos desse Deus toda a sua confiança, sabendo que Ele tem cuidado da sua vida e que Ele vai continuar cuidando da sua vida em todas as circunstâncias. Nós vamos fazer esta leitura bíblica de Isaías 40, verso 9, 11, a primeira parte. Vamos então cantar este cântico, Te Louvarei. Enquanto nós estivermos cantando este cântico, se você quiser vir aqui à frente para estar aqui com os pastores, para esse momento de intercessão, você poderá sair do seu lugar. Se você quiser permanecer no seu lugar ou ajoelhado, fique inteiramente à vontade na presença do Senhor, mas não deixe de colocar nas mãos do Senhor toda a sua necessidade nesta manhã. Vamos fazer então a leitura e vamos louvar ao Senhor neste momento. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Uma coisa que sempre eu peço ao Senhor na minha vida é que Ele torne o meu coração desejoso dEle. E essa canção nos faz lembrar disso. Perto quero estar, não importam as circunstâncias. E quando a gente fala em circunstâncias, a gente pensa sempre no que é revés, no que é pior. Mas quando tudo está bem, quando a gente sente Deus nos abençoando, ali é que a gente tem que dizer: Senhor, eu quero estar perto de Ti.
convidar você, se você puder se ajoelhar ou se você desejar se ajoelhar, para que neste momento nós possamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Deus querido, Pai amado, nós nesta hora nos curvamos diante da Tua presença, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus. Por essa razão, ó Pai, nós nos achegamos ao Teu trono de graça, para suplicar ao Senhor, que o Senhor venha ao encontro de cada um de nós, que o Senhor possa, como diz o Teu servo na Tua palavra, sondar o nosso coração, e ver se há no nosso coração algum caminho mau, Senhor, e o Senhor possa nos guiar pelo caminho eterno, caminho perfeito. Mas, ó Deus, apesar das nossas imperfeições e das nossas limitações, nós nos dobramos diante da Tua grandeza e reconhecemos que o Senhor pode solucionar todos os nossos problemas. Por isso nós aqui estamos, ó Pai, para Te suplicar por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão atravessando algum momento de dificuldade no lar, como desemprego, como desarmonia, como dificuldades no relacionamento conjugal. Queremos Te pedir, ó Deus, que Tu possas abençoar aqueles que estão em tratamento médico, preparando-se para uma cirurgia, fazendo exames de rotina. Por tudo nós Te suplicamos, ó Deus, mas acima de tudo, suplicamos ao Senhor que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua misericórdia estejam sobre nós. Ó Deus, obrigado por este culto. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando ao nosso coração, usando o pregador desta manhã, e que tudo que aqui fizermos, ó Deus, possa ser tão somente para a honra e para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar, com exceção do coro da igreja. Deus, como escuras nuvens.
Deus que nesta manhã o pregador fosse o pastor Alcenir Anselmé da Mota, nosso colega da equipe pastoral de nossa igreja, coordena alguns ministérios, Ministério de Missões, Ministério da Terceira Idade e também o Ministério de Discipulado da igreja. Nós vamos orar pela vida dele, para que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa usá-lo nesta manhã, naquilo que Deus já tem colocado no seu coração. Ó Deus, aqui está o teu servo, Pai. Nós colocamos a vida do teu filho nas tuas mãos e pedimos que ele seja um instrumento usado por ti para falar a cada coração nesta manhã. Usa a sua vida, abençoa-o e abençoa-nos também, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria trazer o tema que justamente nós estamos pensando nesse mês. Fiquei pensando no que falar e falei, eu não posso fugir desse tema familiar. E a questão que eu me fiz e que eu gostaria de fazer a você é: qual a importância da família na sua vida? Qual a importância da família na sua vida? Eu sei que se eu for pedir para que você respondesse, você com certeza diria, depois de Deus a família está logo em seguida na minha vida. E na prática? Será que na prática, no seu conviver, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, essa resposta se confirma? Será que a família realmente está entre os primeiros lugares na sua vida? Eu gostaria de contar nesta manhã a história de um rei. Você pode abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. E você vai ver a narrativa de um dos momentos mais dramáticos do Antigo Testamento. É quando um homem recebe a notícia da morte do seu filho e naquele momento de desespero, dá um grito, um desabafo, dizendo: Absalão, meu filho, quem me dera eu pudesse morrer em teu lugar, Absalão, meu filho. Meus irmãos, a gente pode sentir o drama desse pai nesse instante. E se eu perguntasse a Davi, qual é a importância da família na sua vida? Meus irmãos, eu não tenho a menor dúvida de que ele responderia como nós. Não, Alcenir, a família, ela está em primeiro lugar. Depois de Deus, a família está ali, logo em seguida. Mas se nós olharmos para a história de Davi, a história familiar de Davi, a gente vai ver que há uma incoerência entre essa afirmativa, entre essa afirmação e o modo que ele viveu, o modo que ele se relacionou com a sua família. E a gente pode contar a história deste homem, a história familiar deste rei, em 4 atos. O primeiro ato, a gente percebe logo quando, depois de uma vida de muita luta, de muitas batalhas, o pecado entra nitidamente na vida de Davi. E a gente conhece essa história, Davi, um rei guerreiro, num determinado momento ali do seu reinado, o seu exército está lutando, ele permanece no seu palácio, e ele vai, olha pela janela, vê uma bela mulher se banhando, e o texto diz que exatamente assim, uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Meus irmãos, é muito interessante nessa história do pecado na vida de Davi, na vida familiar de Davi. Porque os irmãos observam que ele olhou, ele cobiçou e ele mandou perguntar, saber exatamente o que estava acontecendo. E a resposta que ele tem é que, olha, aquela mulher bonita, ela é mulher de um soldado seu, um soldado que está agora nesse instante, na batalha, lutando por você, lutando pelo seu reino. Meus irmãos, isso no mínimo era para ter diminuído o afã de Davi. Mas isso não acontece, porque a cobiça entrou pelos olhos de Davi. A história do pecado na existência humana é assim. Nós olhamos, nós cobiçamos e nós realizamos. Quando Eva olhou a maçã, olhou aquele fruto proibido, foi a visão, é bonita, é gostosa, é saborosa.
Aquilo entrou nos olhos e na vida de Eva. Quantos de nós, meus irmãos, não estamos nos deixando levar pelo pecado, porque nós damos chance para que ele penetre na nossa vida? Davi poderia ter abortado tranquilamente essa situação, mas não, ele deu vazão para que o pecado penetrasse na sua família. Uma das maiores causas de separação na nossa sociedade é o adultério. O adultério tem causado estragos tremendos dentro das nossas famílias. Os irmãos podem fazer uma pesquisa, levantar, ver o que a imprensa tem divulgado. E a cada 100 divórcios, em torno de 70% é em função da infidelidade conjugal. E a gente acha que isso não vai acontecer comigo. Não, isso acontece com o outro. Não acontece comigo. Porque eu valorizo o meu casamento. Eu valorizo a minha família. A família está lá em cima, na minha escala hierárquica. Só que todas essas pessoas, meus irmãos, que sucumbem diante da infidelidade do adultério, tinham também essa afirmação. Os irmãos acham que Davi, esse homem que está chorando, Absalão, meu filho Absalão, não tinha o seu casamento, não tinha a sua família como prioridade na sua vida. Mas ele se deixou levar. Ele se deixou levar. Porque ele não priorizou, ele não valorizou o que ele tinha. Quantos de nós temos um casamento feliz, um casamento abençoado por Deus e não valorizamos o que temos? Só vamos acordar depois que perdemos, depois que o pecado penetrou, depois que o adultério penetrou na nossa vida, no nosso relacionamento, porque demos vazão a isso. Meus irmãos, quantos colegas meus, nas nossas conversas informais, os irmãos sabem, no ambiente de trabalho sempre surgem essas conversas e tal, de infidelidade, aquele que se gaba de saber fazer as coisas de maneira correta. Não, a minha esposa nunca vai pegar, porque eu faço de maneira certinha, eu faço isso, deixo um colega já avisado para se ela ligar, dizer que eu estou assim, que eu estou lá na pista, estou no asfalto e não sei o que não posso atender, que o celular não pega. Cansei de ouvir essas histórias. E o que eu dizia para esses meus colegas era o seguinte: você está plantando vento. Não tenha dúvida de que um dia você vai colher tempestade. Mas eles não queriam ouvir, eles não acreditavam, porque eles eram o esperto. Porque quando a gente está inserido nessa situação, meus irmãos, a gente se acha o bambambam. Não, eu sou bom, eu tenho a minha mulher, é a número 1, mas eu tenho a número 2, tenho a número 3, e os caras falavam isso com uma garba tremenda. E na maioria das vezes, meus irmãos, esses mesmos colegas meus vinham chorar nos meus ombros, dizendo: Senhor, você tinha razão. A minha esposa descobriu, e agora o meu casamento se foi. Agora eu não posso ver o meu filho, estou numa situação muito difícil, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Mas enquanto ele tinha o seu casamento, enquanto ele estava feliz, ele não valorizou. Tem um cantor popular, meus irmãos, que ele cantava uma música, acho que é na década de 80. O pessoal aí que é ligado à música popular vai reconhecer. A música dizia uma coisa que é fantástica, que deve nos levar a refletir sobre aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós temos, e às vezes não damos valor. Ele dizia o seguinte na sua música: e acaba a valentia de um homem quando a mulher que se ama vai embora. E tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens chora. Diz que faz e acontece, que não tem medo de nada, levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada. E quando ela cisma e vai embora, a montanha se desmancha, e o mais valente dos homens chora como criança. Essa é a nossa realidade, a realidade de muitos casamentos. Homens e mulheres têm se deixado levar pelo adultério, pela infidelidade, e têm desgraçado os seus casamentos, assim como aconteceu com Davi. Davi amava a sua família, os irmãos não tenham dúvida com relação a isso. Mas ali, tendo todas as mulheres possíveis, ele foi justamente em busca de uma mulher casada. Esse é o ato 1 da história desse rei. Nós podemos ir agora para o ato 2 da história deste homem, que é a falta de disciplina. Depois de ter pecado, Davi tem esse infortúnio dentro da sua família com relação aos seus filhos. Diz o texto: Amnon
tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia, você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Essa é a história de um incesto, meus irmãos, de um estupro. Aminon, um dos filhos de Davi, com uma das suas mulheres, se apaixonou por Tamar, filha também de Davi, com uma outra mulher, irmã de Absalão. E aí ele poderia ter pedido ao rei para estar com ele, para se casar com essa mulher, mas não. Ele ouviu um amigo. Sim, ele ouviu um amigo. Como muitos de nós, nos deixamos de levar pelos nossos amigos. Não, eu tenho um modo certo de fazer. Você pode orquestrar assim, e foi exatamente o que aconteceu. Jonadab chegou e falou: não, por que você está triste? Não precisa ficar assim. Vamos armar aqui um esquema de tal modo que você consiga estar com a sua irmã. E foi feito. E Aminon acabou estuprando a sua irmã. Meus irmãos, o estupro, naquela época, era punido com a morte. Era punido com a morte. Aminon deveria morrer. Deveria morrer. Mas Davi, ao saber disso, ao saber do que havia acontecido, o texto diz que ele fica indignado. Mas ele não toma nenhuma atitude. Ele não toma nenhuma ação. Ele não faz nada para repreender, para disciplinar. Meus irmãos, educar dá trabalho, né? Educar dá trabalho. É muito mais fácil a gente dar um presentinho, a gente fornecer o que os nossos filhos querem, porque você chamar o seu filho, sentá-lo e ter que explicar: a vida não é assim, a vida é diferente, existem limites que você deve seguir. Você não pode fazer tudo o que você quer. Era isso que Aminon precisava ouvir, e era isso que Absalão queria que o seu pai dissesse ao seu irmão. Mas não, Davi ficou indiferente, não disciplinou o seu filho, não quis ter trabalho, ele ficou indignado, ficou chateado, mas não teve nenhuma ação. Meus irmãos, hoje em dia o que mais a gente ouve dos professores é exatamente essa falta de limite que os adolescentes e que os jovens demonstram dentro das salas de aula. Porque os pais não estão impondo os limites, e isso acaba refletindo dentro da sala de aula. O aluno não respeita mais o professor. Eu me lembro que na época que eu fiz a escola militar, quando o professor entrava na sala de aula, a turma tinha que levantar. Aí você vai dizer: mas isso é uma escola militar. Tá, mas aquilo dali demonstrava justamente o respeito que nós deveríamos ter com os nossos professores. O professor botava a cara na sala de aula, a turma toda levantava. Só sentava depois que ele autorizava. Hoje, o professor entra na sala de aula, os alunos estão jogando bolinha, estão conversando, o professor começa a dar aula e nada muda. Porque não existe limites. Nós não estamos impondo limites aos nossos filhos, porque isso dá trabalho, gente. Educar dá trabalho, e eu não quero ter trabalho. A igreja vai educar. Não, vou levar para a igreja que a igreja educa. Não, vou levar para a escola que a escola educa. Muito mais fácil, eu começo a transferir. Mas essa é uma obrigação minha, como pai e como mãe, educar o meu filho. E Davi não quis saber disso. E aí, em função dessa atitude de Davi, de indiferença, nesse ato 2 da sua história, acontece um desdobramento, que é o ato 3 que nós vamos ver agora. Eu coloquei assim: ser pai a participar, Mas o que a gente vai ver, na história de Davi é uma falta de participação. O texto diz o seguinte: mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, sua irmã. Essa era a intenção de Absalão desde o dia que Aminon violentou Tamar, sua irmã. Meus irmãos, se passaram 2 anos e Davi não percebeu que Absalão estava tramando a morte do seu irmão. Todo o reino já sabia, Jonadab sabia, mas Davi não sabia, porque ele não participava da vida dos seus filhos. Ele não queria se envolver. Ele não queria sentar quando chegasse a noite do trabalho e perguntar: e aí, como é que foi teu dia? Como é que foi na escola? Como é que está a sua vida acadêmica, sua vida amorosa? Como é que você está se relacionando com seus amigos? O que está acontecendo? Tem muita droga no seu colégio? Não, Davi não queria ter esse trabalho. Davi era muito ocupado.
ele tinha que administrar um reino, ele não tinha tempo para participar da vida dos seus filhos. Mas a família era importantíssima para Davi. A família é importantíssima para nós, não é? Mas como é que você tem agido dentro da sua casa? Você tem procurado participar da vida dos seus filhos? Você sabe quem ele está namorando? Você sabe em que ano ele está no colégio? Você sabe os amigos que ele tem? O que é que seus amigos fazem? Meus irmãos, isso é participar. Antigamente existia uma propaganda que dizia, não basta ser pai, né? Tem que participar. E é uma realidade. Não tem como a gente fugir disso. Se eu não quiser participar da vida do meu filho, eu vou ser surpreendido, como Davi foi. Desde que Aminon violentou a Tamar, ele já planejava matar Absalão já planejava matar Aminon. Davi era o único que não sabia. Quantos lares, meus irmãos, quantos pais, pai e mãe, não são surpreendidos, né, pela notícia de que o seu filho está envolvido com um pessoal ali que anda fumando uma maconha. Você está envolvido, teu filho está envolvido com um pessoal que anda entrando no supermercado e roubando ali uns danoninhos, roubando uns biscoitos. Todo mundo está sabendo, mas você não sabe, porque você não participa. A história deste rei, a história familiar de Davi, um homem que com certeza amava a sua família, é uma história de não participação na vida dos seus filhos. Esse é o ato 3. O ato 4, meus irmãos, ser pai é demonstrar amor, né? E aí a gente tem alguns textos, eu selecionei alguns textos da história familiar de Davi, que diz assim, Joabe, filho de Zeruia, percebendo que o rei estava com saudade de Absalão, então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse, ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para a sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei. E o rei o saudou com um beijo. Meus irmãos, a história de Davi, né, esse homem segundo o coração de Deus, esse grande rei, esse conquistador, a história familiar de Davi é uma derrota. É uma derrota. Ele não agiu como deveria agir nos momentos em que deveria agir. Absalão, depois de ter matado seu irmão, ele foge por uma terra distante e passa ali 3 anos. E Davi começa a demonstrar que havia já perdoado seu filho. O coração dele começava a sentir falta, carinho, o amor que ele tinha por Absalão, ele já sentia saudade, ele já começava a demonstrar isso. Tanto é que aquele homem que ficava mais próximo dele, percebeu e armou uma situação de tal forma que fez com que o rei reconhecesse isso e mandasse buscar Absalão. Mas só que quando Absalão chega, meus irmãos, depois de 3 anos longe do seu pai, o que ele ouve o rei falou para você ir para a sua casa, que ele não quer nem ver a sua cara. Meus irmãos, faltou a Davi a sensibilidade para demonstrar amor. Será que Davi não amava Absalão? O ápice da história demonstra que sim. Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu poder entregar a minha vida, morrer por você. Meus irmãos, uma demonstração de que Davi amava Absalão. Mas na hora que era para ele demonstrar esse amor, ele não soube demonstrar. Não vai, eu não quero nem ver a sua cara. E Absalão ficou 2 anos ali remoendo. Poxa, mas por que meu pai não quer me ver? Por que ele não conversa comigo? Por que ele não me explica onde eu errei? E depois de 2 anos, Absalão já incomodado com aquela situação, consegue um meio de ser recebido pelo rei, pelo seu pai. Absalão não queria um rei, Absalão queria um pai. Absalão queria um pai. E aí nesse instante, depois de 5 anos, 3 anos no exílio, mais 2 anos morando em Jerusalém, o texto diz que Davi vai e beija Absalão. Davi perdeu o momento de beijar o seu filho. O momento certo seria quando Absalão retornou. Era para Davi agir como o pai lá do filho pródigo. Se lembram da história? O filho que rouba metade da herança do pai, vai e gasta com prostituta, gasta com os maus companheiros. Quando esse filho volta, o pai não pergunta, por que você fez isso? Mas você é isso? Não, o pai abraça o seu filho, o pai beija o seu filho,
O pai demonstra amor por ele. Meus irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande de demonstrar o sentimento que nós trazemos dentro dos nossos corações. Principalmente os homens. Mas as mulheres também às vezes deixam passar isso. A história familiar de Davi deixa muito claro que ele não conseguia demonstrar o sentimento que ele tinha. Ninguém pode dizer que Davi não amava os seus filhos, que ele não amava a sua família. Mas ele não conseguia demonstrar isso em atos. Abraçar o seu filho. Gente, é uma coisa tão simples. Mas quantas vezes você abraça o seu filho ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês? Quantas vezes você beija o seu filho? Você puxa ele mesmo contra a vontade, dá um abraço? O tempo passa, gente. E se você não criar o hábito de que isso aconteça, a coisa se perde. O momento passa. O momento passa. Porque o tempo passa muito rápido. Aqueles meus filhinhos, né, que eu andava de bicicleta, de velocípede, ali naquele pátio da UERJ, já estão tudo grandões. O Ícaro está com a barba maior do que a minha. Porque o tempo passa. O que eu não fiz naquela época, agora fica muito difícil de eu fazer. Se eu não beijava naquela época, agora fica muito difícil de eu beijar. Mas sempre é tempo, gente. Sempre é tempo. A história de Davi, meus irmãos, a história de familiar de Davi, nos mostra que ele falhou nas horas em que deveria acertar. Em que deveria, na hora que deixou o pecado entrar na sua vida, na hora que não deu limites para os seus filhos, na hora em que não participou da história do crescimento dos seus filhos, na hora que ele não conseguiu demonstrar o amor que ele tinha dentro do seu coração. Isso nos serve como alerta, porque todos nós temos a família como algo prioritário nas nossas vidas. A questão é, será que os meus atos, será que eu consigo manifestar realmente esse sentimento de prioridade da minha família nos meus relacionamentos? Será que eu trato a minha esposa, será que eu trato o meu esposo de maneira realmente que ele possa entender e saber que eu o amo? Será que eu trato os meus filhos de maneira clara, de tal modo que eles saibam exatamente que eu tenho um amor tamanho por ele, que seria capaz de dar a minha vida por ele, como foi o caso de Davi? São questões para nós pensarmos, meus irmãos. E nesta manhã, eu gostaria que você, fazendo essa análise da sua vida, qual a importância que a família tem na sua vida? Não fique somente na teoria, mas veja o seu relacionamento, né? Como na prática você tem tratado a sua família. E se você se enquadrou dentro de alguns aspectos da vida, da história familiar deste rei, você possa fazer como Josué, fazer um voto, né? Renovar os seus votos diante de Deus. Josué, no final da sua carreira, ali na frente do povo de Israel, ele deixa algo muito claro com relação ao seu desejo e o seu modo de agir. Olha, vocês têm a opção de adorar os outros deuses, os deuses que ficaram lá do outro lado do rio, os deuses que estão aqui no meio dos outros povos. Vocês têm essa opção. Mas eu e a minha família, adoraremos a Deus. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Se você não tem ainda isso muito nítido na sua vida familiar, que nessa semana, que nessa manhã, seja a oportunidade para você renovar os seus votos diante de Deus. Fazer como Josué. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero estar sobre o manto de Deus, guardado e protegido por Ele. Meus irmãos, dentro dessa ideia, né, da família, a família de Deus, nós vamos participar nesse instante da ceia do Senhor. E nesta manhã, a ideia é que a gente possa realizar, né, essa cerimônia, esse memorial, pensando na nossa família, pensando no nosso lar, pensando na nossa casa. Eu não sei se nós poderíamos pedir para que, se tem familiar aqui separado, que a gente pudesse juntar os nossos familiares. Aqueles que estão longe dos seus filhos, que estão com os seus pais aqui, que os filhos pudessem chegar aos seus pais. Se por um acaso tem um casal aqui separado, que pudesse se juntar, né, um ao outro, para a gente fazer desse momento, né, esse momento muito especial na nossa história, na história do cristianismo, que é quando nós rememoramos, né, o sacrifício que Jesus fez por nós, fez pela nossa família, fez pela nossa casa. Nós tivéssemos a oportunidade de estar com os nossos familiares muito pertinho de nós, estarmos com a nossa família unida.
Porque a família é importante para você. A família é importante para mim. Mas eu reconheço, meus irmãos, que em muitos momentos da minha vida, da minha história familiar, eu agi como Davi. Eu fui negligente. Eu não dei a atenção que os meus filhos mereciam. Isso não é para você ficar culpado, mas é para você fazer uma análise da sua vida e poder mudar. Dar a direção correta para o seu relacionamento com seus filhos, para o seu relacionamento com o seu cônjuge. Sempre é tempo de mudar, desde que, assim como Josué, nós entreguemos o nosso lar, nós entregamos a nossa casa, entreguemos a nossa família ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Nós vamos então ter esse momento especial em que nós vamos participar da ceia do Senhor, tendo em mente, que nós somos uma grande família, a família de Deus, e unidos vamos rememorar, esse fato marcante na história da humanidade, na história das nossas famílias. Depois da ceia. Tu és digno.
como há 2000 anos atrás, né? Jesus com os seus discípulos instituiu a ceia, esse memorial, para que todos aqueles que viessem a crer em Jesus Cristo como seu Salvador, confessando e tendo a certeza no seu coração de que são salvos em Jesus Cristo, pudessem periodicamente participar desse momento, relembrar que Deus nos amou com tamanha intensidade, amou a nossa família, amou a nossa casa, que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos crer nele e ter a certeza da nossa salvação. E hoje nós, ao olhar para trás, vemos esse grande amor. Ao olhar para o nosso presente, nós podemos presenciar e participar dessa comunhão. E olhando para o futuro, temos a promessa de que nós devemos fazer isso até o dia em que Jesus Cristo vai voltar para levar a sua igreja. É com esse sentimento no coração, sentimento de união, sentimento de comunhão, que nós vamos nesse instante comer o pão que representa o corpo de Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário. Assim como os discípulos comeram o pão que representava o corpo de Jesus, também eles tomaram vinho que representa o sangue derramado na cruz, para que nós tivéssemos todos os nossos pecados perdoados. Com esse mesmo sentimento, tomemos o cálice. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes nós vamos ter mais uma participação do coro da nossa igreja. E eu gostaria que, enquanto o coro estivesse cantando, você pudesse refletir sobre a sua família e tomar essa decisão, se achar necessário, de colocar a sua vida, a vida da sua casa, a vida da sua família, diante dos cuidados de Deus. Meus irmãos, só lembrando que hoje, né, nós iniciamos os nossos 2 cultos à noite também. Então, às 17h30, nós iniciaremos o nosso 3º culto, que vai até aproximadamente às 19 horas. Quem vier para esse primeiro culto, não se esqueçam de estacionar ali na área da cantina do Colégio Batista, ali no entorno, para que você não tenha o dissabor de estacionar aqui e depois ficar preso com o pessoal que vem para o 2º culto. Amanhã, o nosso encontro com os empresários, mas não se esqueçam que também vai haver o que nos dizem os profetas. Amanhã às 19 horas eu vou falar sobre
Daniel capítulo 3, Deus pode nos abençoar ou pode não nos abençoar. Se você puder, amanhã às 19 horas. Que Deus possa nos abençoar. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, muito obrigado por tudo o que vivemos nesta manhã. Pelas músicas que foram cantadas, pelas orações, pela Tua palavra. Ó Deus, que agora esse amor infinito que Tu tens para com as nossas famílias, a graça maravilhosa que Jesus Cristo tem e disponibilizou para os nossos lares, e a presença e a consolação que o Espírito Santo tem feito dentro das nossas casas, dentro dos nossos corações, esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.